Livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, e o verso de número 13, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Espera um pouquinho, todos os irmãos encontrarem a palavra do Senhor nesta noite, neste culto de Santa Ceia. Livro de Mateus, capítulo 3, e o verso de número 13, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Mateus 3,13 diz assim a palavra do Senhor: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, meus irmãos. Até aqui lemos a palavra do Senhor. Eu convido você neste momento a fechar os teus olhos e levar o teu pensamento ao céu, e nós vamos falar uma vez mais com o nosso Deus Todo-Poderoso nesta noite. Amado Deus e soberano Pai, Deus Todo-Poderoso, grandioso Senhor das nossas vidas, neste mundo, Senhor, nesta noite, meu Deus, já te adoramos, meu Senhor, já exaltamos o teu nome, porque o nome do Senhor está sobre todo nome. Aleluia. Nesta noite sentimos, meu Pai, o mover do Espírito Santo, Senhor, a nos tocar, a nos envolver nesta noite, neste lugar, porque para isso viemos, meu Senhor, para te adorar e sentir a tua presença neste lugar, meu Deus Todo-Poderoso. Sei, meu Deus, que já tens falado aos ouvidos da tua igreja através dos louvores que aqui têm sido entoados a ti, mas eu te peço, meu Senhor, fala ao teu povo uma vez mais, através da tua palavra poderosa. Tome nas tuas mãos, meu Senhor, para fazer a tua vontade neste lugar. Traz ao coração do teu povo a tua mensagem nesta noite, que ninguém venha sair deste lugar da mesma forma que chamou, mas que venhamos sair daqui tocado, meu Senhor, transformado, renovado pelo poder da tua palavra poderosa. Aleluia, meu Deus, neste lugar, se alguém aqui entrou enfermo, pelo poder que é do teu Santo Espírito, assim, meu Senhor, nos colocamos diante de ti como instrumento para ser usado pelas tuas mãos. Eu te peço, meu Senhor, fala o meu povo, meu Pai, assim, meu Deus, eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Então, seu assento, adoramos. Glória a Deus, palavra do Senhor nesta noite para as nossas vidas, onde lemos o livro de Mateus 3,13, que nos fala a respeito, meus irmãos, do batismo de Jesus. Quando a Bíblia fala para nós, então veio Jesus da Galileia ter com João Batista. João Batista, sabemos nós que foi um grande profeta de Deus, escolhido pelo Senhor. O próprio Jesus Cristo disse na sua palavra que não houve profeta nascido de mulher maior do que João Batista. João Batista foi escolhido por Deus ainda no ventre da sua mãe Isabel, e já foi cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o propósito de João Batista na terra, o próprio Deus falou na sua palavra que seria preparar o caminho para quem? Para Jesus. Porque João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, irmão. E a Bíblia fala para nós que João Batista veio na unção de Elias, que estava sobre ele. E a Bíblia fala que João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Preparar o caminho como? Com o batismo do arrependimento. João Batista aparece, a Bíblia fala, no deserto, no Rio Jordão. E ali a Bíblia fala que João Batista batizava as pessoas que vinham até o seu batismo. Mas João Batista trazia uma mensagem ao coração daqueles que o ouviam. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem tão difícil de entender, não era uma mensagem tão complicada, meus irmãos, de entrar no coração das pessoas, porque a mensagem de João Batista no deserto da Judéia era tão simples quando ele pregava e dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino do céu. Uma palavra tão simples para entrar no coração das pessoas. Por quê? Porque este era o objetivo, esta era a missão de João Batista
na terra, irmão, preparar o caminho para Jesus que estava vindo. Isaías diz para nós: vós o que clama no deserto, ouvi a palavra do Senhor. João Batista era a voz que clamava no deserto, porque foi enviado por Deus para preparar o caminho para quem? Jesus que estava chegando, o reino de Deus que estava vindo. João Batista cumprindo, meu irmão, o seu chamado, pregando a palavra de Deus no deserto. No deserto, a Bíblia fala, no deserto da Judeia, João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, pregava a palavra do arrependimento, porque não tem como ter batismo sem antes se arrepender. Então João Batista pregava sobre arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino do céu. Quando esta palavra chegava, meus irmãos, ao coração das pessoas, e as pessoas entendiam e conheciam que eram pecadores e que precisavam do perdão de Deus, precisavam se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz, então eram batizadas por João Batista no Rio Jordão, e a Bíblia diz, confessando os seus pecados. Quantos aqui já são batizados? Aleluia, somos batizados porque sabemos, meus irmãos, que precisamos do perdão de Deus. Te batizamos para podermos participar do corpo e do sangue do Senhor, para que a Bíblia diz, para que tenhamos parte com Deus. E João Batista trabalhava dessa forma, irmão, porque este era o seu trabalho, preparar o caminho para o povo, preparar um povo para Jesus que estava vindo, porque a palavra de Deus diz, João Batista batizava com água, mas ele mesmo disse para as pessoas, eu batizo vocês para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, eu não sou nem digno de levar as suas sandálias, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando a respeito de Jesus Cristo que está ouvindo, irmão, mas o trabalho de João Batista era muito importante, porque não tem como receber batismo com o Espírito Santo e com fogo sem antes ser batizado nas águas. Então não tem como receber o Espírito Santo sem antes se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e descer as águas batismais e nascer de novo da água e do Espírito. Aleluia. Este era o trabalho, essa era a obra que João Batista veio para fazer, irmão, chamado por Deus, cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. E a Bíblia diz para nós que o próprio Jesus, irmão, saiu da Galileia, porque Jesus não estava na Judeia. Jesus sai da Galileia, e a Bíblia diz, e vem ter com João Batista. Jesus é Deus, irmão. Jesus não tem pecado. Amém? Amém. Mas só que Jesus deixa na sua palavra, mostra para nós, todos nós sabemos, irmão, que Jesus é Deus, mas só que Jesus, quando desceu do céu, ele é o homem, irmão. Ele é o homem. Jesus está em carne e osso. E Jesus veio para cumprir com a palavra de Deus. Então, se é necessário se batizar nas águas para nascer de novo, se é necessário se batizar nas águas para poder participar do corpo e do sangue do Senhor, para ter parte com Deus, Jesus não vai vir, irmão, para quebrar isso. Jesus veio para cumprir com a palavra de Deus. Por isso Jesus, homem, sai da Galileia e vem ter com João Batista na Judeia, e a Bíblia diz também para ser batizado por João Batista. Jesus é Deus. Jesus é Deus, ele não tem pecado para confessar, porque o batismo de João Batista era para confessar os seus pecados. Eu vos batizo com água para o arrependimento. O que Jesus tinha para se arrepender, irmão? Jesus é Deus, mas ele vem para cumprir com a palavra de Deus. Entendemos o batismo de João Batista e o porquê que nós devemos nos batizar, irmão. Todos que estão aqui são batizados, graças a Deus,
para poder participar do corpo e do sangue do Senhor. Todos nós chegamos à verdade da palavra de Deus e entendemos que nós somos pecadores, irmão, e que precisamos do arrependimento, precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós erramos em alguma coisa na nossa vida, mas Deus não está com a sua mão encolhida para que não possa nos alcançar, e nem com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Eu tenho que olhar para dentro de mim e entender, irmão, que eu sou completamente dependente de Deus, e que todos os dias eu preciso do arrependimento na minha vida, preciso me arrepender dos meus pecados, que o Senhor Jesus vai me perdoar. É isso que João Batista pregava. Todos nós que estamos aqui, é fácil de nós entendermos. Entender o que, pastor? A mensagem de João Batista. Não era uma mensagem difícil, que as pessoas ficaram, mas o que será que ele quis falar? Mas o que será que João está falando? Era uma mensagem fácil: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aleluia! E quando as pessoas entendiam, irmão, a palavra do Senhor, a Bíblia diz, então eram batizados por João Batista no Rio Jordão. E isso não foi uma vez, foi muitas vezes, irmão, que João Batista batizou pessoas no Rio Jordão, preparando elas para o reino de Deus, preparando o povo para Jesus Cristo que estava vindo. Mas antes de Jesus chegar, ele já falava a respeito de Jesus e dizia: aquele que vem após mim, não sou digno nem de levar as sandálias dele, ele está chegando, é Jesus Cristo. Aleluia! Eu só estou aqui preparando o caminho do Senhor, mas aquele que vem, ele é maior. Aleluia! É Jesus, irmão. Ele que veio do céu e morreu pelos nossos pecados, diz a Bíblia. Se fez carne, irmão, e morreu pelos nossos pecados, pela humanidade. Foi Jesus. Por isso que nós precisamos, irmão, ser batizados. Por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados para sermos perdoados por Deus. Por isso que precisamos participar do corpo e do sangue de Jesus, porque a Bíblia diz para ter parte com o Senhor lá no céu. Porque se não participarmos do corpo e do sangue do Senhor, que é o pão, que é o suco de uva que nós participamos, por que Jesus morreu então? Jesus morreu em vão. Jesus morreu para nos salvar, irmão. Isso é a verdade. Jesus morreu para nos salvar. E Jesus também participou da Santa Ceia com os seus discípulos na última ceia, antes de ser crucificado. Então Jesus deixa na sua palavra o que nós devemos fazer, irmão. Então, se nós não participarmos do corpo e do sangue do Senhor, a Bíblia é bem clara para nós, dizendo que nós não temos parte com Deus. E se eu não tenho parte com Deus, o que eu faço, irmão, na igreja? Se eu não tenho parte com Deus, por que que eu estou aqui? Eu estou aqui para dizer para você que Jesus ama você e que Ele morreu na cruz porque Ele te ama. Mas Jesus deixou bem claro na sua palavra que aquele que não come, não bebe do seu sangue não tem parte com Ele. Mas o desejo do coração de Jesus é salvar a tua vida. O desejo do coração de Jesus é salvar a tua casa. Por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, para que você e eu entendamos que somos pecadores e que precisamos do arrependimento de Deus na nossa vida. Precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados para sermos perdoados. É isso que João está pregando, está dizendo: arrependei-vos. E as pessoas iam, irmão, ao seu batismo. As pessoas iam, multidão de pessoas iam, saíam da Galileia, vinham de Jerusalém, iam do Jordão, meu irmão. Todas as cidades circunvizinhas iam ao seu batismo, porque as pessoas estavam, ó, tem alguém pregando lá no deserto, tem alguém falando da palavra lá no deserto, tem alguém batizando lá no deserto. As pessoas iam, quem era? João o Batista, que preparava o caminho para Jesus. Mas quando Jesus veio para ser batizado por João Batista aponta para as pessoas que estavam no seu batismo
o Cordeiro de Deus. Quando Jesus vem para ser batizado por João Batista, se cumpre aquilo que João já está pregando e dizendo: aquele que vem, porque João Batista sabe que Jesus estava vindo, e ele já está falando de Jesus para as pessoas, mas quando Jesus aparece no seu batismo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado por João. João sabia quem era Jesus, irmão. E João sabia: Jesus, tu és maior do que eu. Deus. Eu não sou nem digno de levar as tuas sandálias. Eu que preciso ser batizado por ti. E vens tu a mim, disse João para Jesus. E Jesus disse: deixa por agora, porque é necessário que nós cumprimos toda a justiça, ou toda a palavra. Então a Bíblia diz: João batizou Jesus naquele dia. Então João batizou Jesus. Jesus se batizou também, irmão. Glória a Deus. Jesus se batizou. Jesus não saiu para fazer obra. Jesus não saiu para pregar a palavra de Deus. Jesus não saiu, irmão, para fazer o seu ministério que durou 3 anos, nós sabemos. Mas Jesus se batizou, irmão, para cumprir com toda a palavra. E a Bíblia diz que quando Jesus sai, irmão, da água, o céu se abre. E a Bíblia diz: o Espírito de Deus desce e a Bíblia diz que uma voz do céu brada e diz: este é o meu filho amado, em quem me compraz, ou quem me dá muita alegria. É Deus no céu falando, o Espírito descendo e o Filho sendo batizado nas águas. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque quando batizados somos, deixamos de ser criatura e passamos a ser chamados filhos de Deus. Jesus é filho de Deus, mas a Bíblia diz que Deus brada do céu quando Jesus é batizado e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou quem me dá muita alegria. E a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus foi batizado, o mesmo Espírito, eu quero entrar nessa parte agora para que eu e você viemos entender. O mesmo Espírito, a Bíblia diz, conduziu Jesus para o deserto. Jesus não sai da Galileia para ir para a Judeia em jejum. Jesus não sai da Galileia para ir ser batizado em consagração, não, irmão. Jesus veio para ser batizado por João Batista. Só que quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito leva Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus ali, 40 dias no deserto, sem se alimentar, irmão. A Bíblia diz que então Jesus teve fome. Jesus está no deserto, levado pelo Espírito. Amém, irmão? Amém. Jesus está no deserto, depois de ter se batizado, levado pelo próprio Espírito. Jesus não estava em consagração antes de vir, irmão, ter com João Batista. Quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado, Jesus ali ficou 40 dias. E como Jesus está no deserto, ali não tem pão. Ali não tem pão, irmão, ali não tem nada. Mas Jesus está ali, depois de se batizar, cheio da presença de Deus. Jesus está ali cheio do Espírito, porque Jesus está na palavra, irmão, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo, está escrito na Bíblia. E Jesus foi levado para ser tentado, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que teve fome. Observamos a palavra de Deus, que no momento em que Jesus está no deserto, em consagração, porque ele não tem nada para comer ali, Jesus está em consagração.
No momento em que Jesus sente fome, é neste momento que o tentador se aproximou. Mostra para nós que o nosso adversário, Satanás, ele não tem medo de pessoas que consagram, meu irmão. Não tem medo de consagração. Porque se o diabo tivesse medo de consagração, ele nunca tinha se aproximado de Jesus no deserto. Mas a Bíblia fala que Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites porque estava no deserto. Então, no momento em que a fraqueza aparece, que Jesus sente fome, é neste momento que o tentador se aproxima para tentar fazer Jesus pecar. Jesus está sozinho no deserto. Sabemos que o Pai está no céu e Deus está vendo todas as coisas. Amém. Mas Jesus, homem, Jesus está sozinho no deserto porque foi levado pelo Espírito para ser tentado mesmo pelo diabo. Mas no momento em que Jesus está consagrando, se passou 40 dias, e a Bíblia fala que então o tentador se aproximou, foi no momento em que a Bíblia diz que Jesus teve fome, porque em nenhum momento atrás a Bíblia diz que o tentador se aproximou sem que antes mostrasse em Jesus alguma fraqueza. A Bíblia diz: quando Jesus teve fome, é então que o tentador se aproxima. Porque nós sabemos, irmão, que o nosso adversário, ele tem paciência. Ele espera o momento. E ele conhece a fraqueza de cada um de nós que está aqui. Ele sabe a maior fraqueza de cada um de nós que estamos aqui, sabe, irmão? Então ele espera o momento. O momento que aconteceu com Jesus, na hora que Jesus teve fome, a fraqueza. Então ele se aproximou para tentar Jesus. E se nós não tivermos visão de Deus, se nós não tivermos firmados na palavra de Deus, escute o que eu vou dizer para você nesta noite. Olhamos para a palavra do Senhor no momento em que a Bíblia diz que Jesus no deserto está em consagração e Jesus depois de 40 dias teve fome. Aí neste momento o tentador se aproxima dizendo para Jesus se ele é o Filho de Deus, que mandasse as pedras que estavam ali se transformar em pães. Porque Jesus está com fome, então ele precisa de pão, ele precisa se alimentar. Parece neste momento que o diabo, o tentador, se aproximou de Jesus como um amigo de Jesus, para ajudar a Jesus naquele momento de fraqueza, no momento em que Jesus está com fome. Mas a verdade é esta, irmão: o diabo não se aproxima de Jesus com o propósito de ajudar Jesus, não, porque o propósito de verdade de Satanás é fazer Jesus pecar contra Deus. Mas parece que o diabo se aproxima como um amigo dizendo: transforma essas pedras em pão e te alimenta. Mas Jesus está 40 dias em consagração na presença de Deus. Mas o diabo se aproxima como tentador para fazer Jesus pecar e quebrar o seu propósito. E eu estou aqui para dizer para você: Jesus está firme na palavra, porque a carne de Jesus foi até fraca, mas Jesus está no Espírito de Deus, aleluia. Jesus está na presença, irmão, aleluia. É visão, porque se não tivermos visões na hora das tentações, nós vamos cair, irmão. Se não tivermos firmado na palavra de Deus, na hora que o tentador se aproximar, nós vamos cair e vamos ceder à tentação. Por que Jesus não cedeu à tentação? Mas Jesus estava fraco na carne. Jesus estava fraco na carne, irmão. A carne de Jesus estava fraca porque Jesus é carne. É homem. Irmão, é homem. É isso que nós temos que entender. Jesus é homem. Ah, pastor, mas Jesus é Deus. Eu sei que Jesus é Deus. Mas aqui, na Bíblia, Jesus é homem, irmão. Porque o fomos comprado por preço de sangue, irmão. Jesus é homem, ele sofreu tudo na carne, diz a Bíblia. Tudo que Jesus sofreu foi na carne. Só a presença de Deus para dar força para Jesus. Tudo aquilo que Jesus passou é assim na minha vida e na tua vida. É só a presença do Espírito Santo para dar força para mim e para você, porque a carne é fraca mesmo, irmão. A carne sofre, mas o Espírito já está pronto, disse Jesus. É isso que tem dado força para você permanecer na presença do Senhor. É o Espírito Santo que está sobre a tua vida. Tenha visão na hora das tentações, porque o tentador vai se aproximar
está tendo fome. Então o diabo se aproxima com essa tentação desafiadora, irmão. Imagine só, Jesus 40 dias sem se alimentar. Então o tentador sabe que Jesus tem fome, porque ele conhece. Então ele se aproxima com esta palavra. Mas antes dele falar para Jesus transformar, ele tenta lançar na mente de Jesus e colocar aquele tipo de ponto de interrogação a respeito daquilo que Jesus é. Quando Satanás, o tentador, olha para Jesus, ele diz: se tu és o Filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Glória a Deus, aleluia. Verdade, quantos aqui são filhos de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o diabo tenta quebrar isso. O diabo muitas das vezes, o tentador tenta tirar isso do teu coração. Tenta entrar aqui na tua mente, no lugar celestial, tentar apagar e dizer que você não é nada, que você não é capaz, que você não é ninguém, mas você é filho de Deus. Aleluia! Você é escolhido de Deus. Você foi chamado por Deus. Aleluia! Satanás já perdeu, está queimado, está repreendido em nome de Jesus. Você foi chamado, é escolhido de Deus. Mas o diabo vai tentar a tua vida, vai tentar desqualificar você de servo de Deus, de filho de Deus. Mas você tem visão, você está firme na palavra. O diabo já perdeu. Aleluia! Nessa noite somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Se tu és um filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas se nós olhar para a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmão, que quando Jesus foi batizado por João Batista e Jesus sai da água, Deus lá do céu já está bradando e dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Mas Satanás, lá na fraqueza de Jesus, que Jesus tem fome, tenta colocar na cabeça de Jesus se Jesus é ou não é Filho de Deus, porque são nesses momentos que entra a dúvida, são nesses momentos de fraqueza que entra a preocupação. É no momento que as coisas não estão dando certo, é no momento que as coisas estão dando tudo errado, parece, irmão, que Deus não está com nós, mas só que são nesses momentos que Deus está provando a tua fé, são nesses momentos que Deus está provando a tua fé e Deus está dizendo: eu posso estar até em silêncio, mas eu estou te ouvindo, eu posso estar até em silêncio, mas eu estou contigo. Não deixe o inimigo colocar no teu coração que você não é, irmão, porque você é sim escolhido de Deus, você é sim filho de Deus. Porque são nesses momentos, nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, que Satanás quer entrar na nossa mente para tentar colocar aquela dúvida se é ou não é. Entendeu? Será que eu sou ou não sou? Se tu és o Filho de Deus, disse para Jesus, mas Jesus já sabe que Ele é, porque o Pai já falou que Ele é. Aleluia, dá para entender isso? O diabo está dizendo: tu é ou tu não é? Eu vou crer se tu é, só se tu transformar a pedra em pão. Eu não preciso provar nada para o diabo, porque eu preciso é agradar a Deus, irmão. Aleluia. Em Deus Ele está dizendo no céu que eu sou. Mas é o momento da fraqueza, entendeu? E isso acontece com qualquer um de nós. São nesses momentos, irmão, que muitas vezes nós nos encontramos sozinhos, né? No momento que nós estamos sozinhos, que são nesses momentos que o tentador se aproxima. O diabo nunca vai se aproximar de você quando você estiver forte espiritualmente, irmão. Ele vai estar longe de você. Mas são no momento das fraquezas que ele sabe, ele se aproxima como tentador para tentar a tua vida. Aleluia! Jesus está na consagração, mas Jesus está na palavra. Aleluia. Amém? Jesus está na oração, Jesus está na presença. Glória a Deus, é isso, irmão. Jesus está consagrando, tá, pastor, mas o diabo se aproximou dele para tentar, se aproximou, mas Jesus está no Espírito, Jesus está na palavra, Jesus está na oração. É isso que Jesus vai vencer, irmão, é isso que Jesus vai vencer. Glória a Deus, é vigiando e orando, é vigiando e orando, porque Satanás se aproxima, parece como amigo de Jesus, mas já tentando lançar uma dúvida se Jesus é ou não é o Filho de Deus, já tentando fazer Jesus transformar a pedra em pão para se alimentar e quebrar a sua consagração diante de Deus. E isso é isso que o diabo faz.
na nossa vida, todos os dias tentando nos desqualificar de servo de Deus ou de filho de Deus. Mas Jesus está fraco na carne, mas Jesus está forte no Espírito. Isso é verdade. Jesus olhou para o diabo, irmão, e disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Jesus não tivesse no Espírito, se Jesus não tivesse na presença, se Jesus estivesse fraco espiritualmente, Jesus tinha cedido à tentação e até naquele momento ter transformado, porque Jesus podia, Ele é Deus, e ter se alimentado. E era tudo o que o diabo queria, irmão. Tudo o que Satanás queria era que Jesus fizesse o que ele pediu. Entenda isso. Tudo o que Satanás quer, irmão, é que você faça aquilo que ele quer na tua vida. Isso tudo é o que ele quer. Que você cometa, que você faça aquilo que ele quer. Mas Jesus não fez nada do que o diabo pediu. Jesus fez aquilo que agrada a Deus. Aleluia. E Jesus disse: está escrito na palavra, e nem só de pão vive o homem. Por isso que eu estou consagrando. Por isso que eu não vou transformar pedra em pão e nada. Porque nem só de pão vive o homem. Mas eu estou aqui na palavra de Deus. Eu estou aqui na presença do Espírito Santo. Aleluia. Fique firme, irmão, na presença de Deus. Vença o inimigo da tua alma, vença o tentador, porque a Bíblia diz que ele vai fugir de você. Aleluia. Mas a nossa vida é assim, irmão. O que Jesus está passando no deserto é o que nós também enfrentamos. Mas só que Jesus também foi tentado, porque a Bíblia diz que depois que Jesus disse a Satanás que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o diabo deixou Jesus? Não. O diabo disse: com esse não tem chance, vai embora. Não. A Bíblia diz: e então Satanás transportou Jesus. Olha só, irmão, o poder que tem o diabo. Não levamos o diabo de brincadeira. Não levamos o nosso adversário como qualquer um, porque ele não é qualquer um, irmão. Ele tem poder para transportar, tem poder para fazer tempestade, tem poder para fazer fogo cair do céu, tem poder. Ele tem poder porque ele era um anjo de luz, nós sabemos. O diabo tem poder sim, irmão, mas Jesus tem todo o poder. Aleluia! Eu vou glorificar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. O diabo pode até ter poder, mas Jesus tem todo o poder. Aleluia! Jesus tem todo o poder. Quantos creem que o Senhor está no céu? Vamos primeiro para adorar o Senhor Jesus nesta noite. Jesus tem todo o poder, irmão. Glória a Deus. Por isso que Jesus está vencendo. Então a Bíblia diz que Satanás transportou Jesus e colocou ele, levou Jesus até a cidade santa. E ali levou Jesus e colocou Jesus sobre o pináculo do templo, um lugar alto. E Satanás olha para Jesus e diz: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos, tomar-te-ão pela mão para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Quando o diabo fala isso para Jesus, ele diz: está escrito. E nós sabemos que quando ele fala isso, está escrito, ele está dizendo que está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. E ele disse: lança-te daqui para baixo. Porque se nós ler a palavra do Senhor no livro de Salmo 91, 11, nós vamos ver que algo parecido com o que o diabo falou está escrito lá. Mas só que o diabo olha para Jesus e disse: lança-te daqui para baixo. E a Bíblia em Salmo 91, 11 fala que o Senhor vai te guardar em todos os teus caminhos. Não está falando nada a respeito de se lançar para baixo. Está falando de guardar no caminho. Não está falando nada a respeito de se lançar. Mas a Bíblia diz que Ele dará ordem aos anjos, tomar-te-ão pela tua mão para que tu nunca tropeces. Isso é verdade. E está escrito na Bíblia. Mas não está escrito: lança-te daqui para baixo. Está escrito que o Senhor te guardará em todo o caminho da tua vida. Ei, irmão, tenha visão, irmão. Tenha visão, porque se Jesus não tivesse na palavra, o diabo tinha falado: está escrito. Está escrito mesmo, então vou me lançar daqui. Mas não é isso que está escrito, né? Não é bem isso que está escrito. Então o diabo tira a palavra do Senhor, ele corta o que está escrito no versículo e coloca aquilo que ele quer que Jesus faça, entendeu? Ele tira o que de verdade está escrito
lança-te daqui para baixo. Aonde pode ser escrito na Bíblia, irmão? E nós temos que se lançar e Deus vai nos guardar. Aonde está escrito, eu vou fazer isso, vou fazer porque isso aqui é errado, mas Deus vai me guardar. Onde está escrito isso na Bíblia? Mas o diabo queria que Jesus pecasse, não é isso? Então ele diz, lança-te daqui, porque está escrito que ele dará ordem aos teus anjos. Não vai acontecer nada contigo, Jesus, pode te lançar. Se Jesus não conhecesse a palavra, Jesus tinha se lançado. Mas como Jesus conhece, Jesus pode estar até com a sua carne fraca, mas Jesus está no Espírito, Jesus vai. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é Bíblia, irmão. Isso é a palavra de Deus. Se Jesus não tivesse firme na presença de Deus, o diabo conseguiria distorcer o que está escrito na Bíblia para fazer Jesus pecar. Por isso que nós temos que ter visão, irmão, e temos que ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia, irmão, para não sermos confundidos, porque o diabo distorceu o que está escrito na palavra para tentar fazer Jesus pecar. Mas como Jesus é a própria palavra, Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus. Não tente a Deus, irmão. Se você sabe que é errado, se você sabe que vai fazer errado, que se você for, vai acontecer alguma coisa, por que fazer? Por que eu vou sair, irmão, e vou me colocar no meio da rua ali, sabendo que pode vir um carro, né? São coisas assim, sabendo que o que pode acontecer, por que eu vou fazer? Sabendo que pode acontecer algo de ruim com a minha vida, eu vou tentar a Deus só porque eu sou crente? Eu vou tentar a Deus só porque eu sei que o Espírito Santo está na minha vida? Eu vou tentar a Deus? Não. Eu vou deixar para Deus me livrar na hora que eu não estiver vivendo e o diabo vir tentar a minha vida. Aí sim Deus vai me livrar. Aí sim Deus vai estar comigo. Aí sim o Senhor vai me livrar. Irmão, eu não vou colocar Deus à prova. Eu não vou tentar a Deus na minha vida só para saber se Deus está comigo. Jesus sabe que Deus está com ele, porque o Pai disse, esse é meu filho que me dá muita alegria. Por que Jesus vai tentar Deus? Jesus está dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Na hora certa, no momento certo, Deus traz o livramento para a tua vida. É em nome de Jesus Cristo. Fica firme na presença do Senhor. Não tentamos a Deus, amém? Não tentamos a Deus, irmão. Vivemos a nossa vida na presença do Senhor. Na hora certa que estiver acontecendo algo, pode ter certeza que Deus vai livrar você. Amém? Glória a Deus. E o diabo, o que ele fez? Deixou Jesus? Não, irmão. Não deixou Jesus. A Bíblia diz que uma vez mais o diabo leva Jesus até onde? A Bíblia diz até um alto monte. Um monte muito mais alto do que o pináculo do templo. Um monte muito mais alto, onde naquele monte tinha toda a visão de toda a cidade, de tudo, a visão mais alta, irmão. E o diabo olha para Jesus e diz para ele, tudo isso eu te dou. Tudo isso pode ser teu, Jesus. Tudo que Jesus estava vendo, os reinos, as riquezas, tudo de melhor que pode ter hoje no mundo. O diabo olhou para Jesus e disse, tudo isso eu posso te dar, mas eu só quero uma coisa, que tu me adore. Tudo isso eu te darei, disse para Jesus, mas se prostrado tu me adorar agora. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Glória a Deus. Para trás de mim, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Por que, irmão Jesus? Neste momento olha para o diabo e diz, para trás de mim, Satanás, porque o diabo está querendo dar para Jesus, está mostrando para Jesus tudo que ele podia dar para Jesus aqui na terra. Tudo isso eu te darei se prostrado tu me adorares. Todas as riquezas deste mundo, todos os reinos, tudo isso pode ser teu, Jesus. Mas como Jesus é Deus, irmão, e Ele não
para Jesus é o que está lá no céu, porque Jesus é do céu, irmão, aleluia. Por isso que o diabo pode dizer, tudo isso eu te dou, mas tu tem que me adorar. Jesus olhou, irmão. Aí você começa a imaginar Jesus olhando os reinos, as riquezas, tudo que existe aqui no mundo, e Jesus sabe o que tem lá no céu. Aí você começa a ligar, será que Jesus vai trocar, irmão, o que tem lá no céu para o que tem aqui na terra? Jesus não trocou, irmão. Mas sinceramente, e isso é verdade, quantas pessoas estão trocando o que tem lá no céu pelas coisas aqui desta terra? Quantas pessoas estão se dobrando e adorando Satanás por aquilo que o diabo pode oferecer para eles, por aquilo que o diabo pode dar para eles? Eu quero dizer uma coisa para você que me ouve aqui nesta noite. Jesus pode dar para você tudo o que você precisa, aleluia. Você não precisa se prostrar diante do diabo, você não precisa fazer aquilo que Satanás quer que você faça. Jesus pode dar tudo o que você precisa, e Jesus pode dar até salvação para você também, aleluia. Por isso que Jesus disse que só a Deus nós devemos adorar e servir, irmão, ninguém mais. Ninguém mais merece a tua adoração. Ninguém mais merece o teu louvor. Ninguém mais merece a tua oração. Ninguém mais merece o teu joelho dobrado. Só o Senhor merece a tua adoração. Só o Senhor merece o teu louvor. Só Ele toda a glória. Aleluia, só Deus. Não troque, irmão. Não troque o melhor de Deus. Não troque o tudo de Deus pelo nada do diabo. Mas quantas pessoas estão trocando, pastor? Estão trocando porque estão escravizados, não estão cegos. Porque isso é verdade, o diabo pode dar mesmo, irmão. Pode dar todas as coisas. Pode dar riqueza, pode dar riqueza. Pode dar status, pode dar status. Pode dar tudo o que a pessoa quiser, irmão. Ele dá, irmão. Tu quer? Tá aqui. Mas só que mantém a pessoa escravizada naquilo que ele quer. Porque enquanto mais a pessoa anda escravizada naquilo que o diabo quer, mais afastado de Deus a pessoa anda. Mais longe de Deus a pessoa anda. Quando aceita aquilo que o diabo está oferecendo. Tu quer isso? Então daqui, toma. É isso que tu quer, então o diabo está dando para as pessoas aquilo que elas querem. Mas mantendo as pessoas no pecado, mantém as pessoas no erro, mantém as pessoas longe da presença de Deus, e é tudo o que Ele quer. Mas Jesus, a palavra do Senhor fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, aleluia. Jesus vem para que a gente tenha vida, irmão, se achegue a mim, e eu me achegaria a vós, diz o Senhor. Jesus pode dar para mim e para você o que nós precisamos, irmão, porque de verdade, só Jesus sabe o que eu preciso. Nem tudo o que eu quero eu preciso, irmão, nem tudo o que eu quero eu preciso, mas Jesus sabe o que de verdade eu preciso para adorar o céu com Ele. Então Jesus vai dar para você aquilo que não vai tirar a tua salvação, mas que vai garantir a tua salvação. Jesus não vai dar para você aquilo que vai tirar de você a salvação. Tá bem, irmão? Não fique bravo com esta palavra, não fique triste com o que eu estou dizendo, nem triste com Jesus, irmão. Porque muitas das vezes Jesus não tem dado para você o que você tem pedido para Ele. Mas a Bíblia diz em todo tempo, dei graças a Deus. Porque Jesus sabe, irmão, o que de verdade nós precisamos para viver aqui neste mundo. E Ele vai dar para nós o que nós de verdade precisamos, não o que nós queremos. Porque se dizer o que nós... Eu quero tantas coisas, irmão. Meu Deus. Se você não, pastor, eu quero também tantas coisas, mas será que é isso que Deus quer para a tua vida? Será que de verdade é isso que Deus quer para a minha vida? Vamos viver a vontade de Deus. Amém? Vamos viver a vontade de Deus. E a Bíblia termina dizendo para nós que Jesus venceu, irmão. Venceu o diabo no deserto. Quando Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Outras tradutórias da Bíblia diz, só a Ele darás culto. E a Bíblia diz, então o diabo o deixou
E a Bíblia diz que vieram os anjos e serviram a Glória a Jesus. Deus. Quantos aqui vão ser servidos por Jesus? Quantos aqui vão ser servidos pelos anjos do Senhor? Aleluia. O diabo que você está queimado, repreendido em nome de Jesus. Eu não quero ser servido pelo diabo, não quero as coisas do diabo, não. Os anjos do Senhor vão servir você no momento certo. Aleluia. Passe pela tentação, passe pela prova, irmão, porque o choro dura até uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Fique ligado, irmão. Fique ligado na palavra de Deus. Fique atento. Tenha visão. Porque parece que Satanás se aproxima de Jesus com o intuito de ser amigo de Jesus, fazer aquilo que Jesus, na verdade, está precisando. Mas a verdade é essa, nós sabemos pela palavra do Senhor que o propósito de Satanás na tentação é desqualificar Jesus de filho de Deus e fazer Jesus pecar contra Deus. Porque Jesus, dali em diante, daria início ao seu ministério, escolheria os seus discípulos, e Jesus veio do céu para a terra com este propósito, irmão: morrer pela humanidade para nos dar salvação, porque todo aquele que crê no Senhor, este será salvo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante a mão para o céu. Em nome do Senhor, fale com Deus, adore a Ele, porque só o Senhor, teu Deus, adorarás. E a paz ao pastor Douglas. Senhor, bendito Pai da glória, aleluia. Sentir a tua presença, aleluia, neste lugar, meu Senhor, e isso é bom, glória a Deus. É bom demais, meu Senhor, sentir a tua presença, aleluia. Sentir o toque do teu Espírito, saber, meu Deus, que tu tens falado aos nossos corações. Saber, meu Deus, que tu tens falado aos ouvidos do teu povo, Senhor, através da tua palavra, através dos louvores que aqui foram entoados, meu Senhor. Eu te peço nesta oração, traz visão para a tua igreja, traz visão para o teu povo, para que não venham ser enganados pelo tentador da nossa alma, não venhamos ser enganados, Senhor, pelas tentações, não venhamos ceder às tentações. Quem sabe nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, Senhor, o Satanás se aproxima, o tentador se aproxima com propostas, meu Senhor, que vão levar para longe da tua presença. Mas eu quero, meu Senhor, estar firme, eu quero que a tua igreja permaneça firme na tua presença, ainda no meio da luta, ainda no meio da dificuldade. O Senhor está guardando a sua igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, assim nesta noite que a tua palavra penetre entre Judas e medula, na divisão da alma e do espírito, meu Senhor, e fique guardado no coração deste povo nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.